Fala pessoal, estamos começando agora mais um podcast aqui do canal Expondo as Escrituras. E o capítulo que iremos ler hoje é o capítulo 2, com o tema Deus odeia o pecado e o pecador. Então vamos à nossa leitura. Infelizmente, nós somos influenciados pelos muitos pregadores de televisão. Várias vezes eu tenho ouvido esses evangelistas se levantarem no púlpito dizendo: a primeira coisa que todos vocês precisam saber é que Deus não é um Deus irado. Todos devem conhecer aquela famosa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sei que isso será bastante ofensivo para muitos de vocês, mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa senão o mais completo absurdo. Vamos olhar para alguns textos que nos mostram o ódio de Deus sendo manifesto contra as obras más dos homens e também contra aqueles que cometem tais obras. Está escrito: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, verso 11. Em outras traduções, ele é descrito como um Deus que está irado todos os dias. Entenda, Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto ou para que as pessoas gostem dele. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado e vocês têm de se prostrar de joelhos e louvá-lo pelo que ele é. E ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. Então alguém diz: sim, irmão Paulo, você está certíssimo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bem, de fato essa frase parece boa estampada em uma camiseta cristã, mas ela não é bíblica. A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Sim, é verdade que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Romanos 1, verso 18. Mas não só contra ela, basta olhar para o Salmo 5. Por um momento, você verá isso de modo claro. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Em outra tradução, tu odeias todos os que praticam o mal. Está escrito aqui que Deus odeia o pecado ou odeia o pecador. Você pode dizer: irmão Paul, mas e quanto à passagem de João, capítulo 3, verso 16? Lá está escrito que Deus amou o mundo. Sim, isso é bíblico, mas o Salmo 5 também o é. Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Contudo, nós precisamos entender todo o conselho de Deus. Atos 20, verso 27. E não apenas os pontos que mais gostamos. Deus de fato é amor, mas esse amor amoroso também odeia. Deus é misericordioso, mas ele está irado. Nós não podemos considerar somente um lado da moeda ou apenas uma parte da história. E esse é o problema dos nossos dias. Certa noite eu preguei um sermão inteiro sobre a santidade de Deus. Após o culto, 3 homens vieram a mim dizendo: nós temos um problema com você, porque você pregou um sermão inteiro sobre a santidade de Deus e não mencionou o amor de Deus sequer uma vez. Então eu lhes respondi: bem, senhores, na noite passada eu preguei um sermão inteiro sobre o amor de Deus e sequer mencionei a santidade de Deus. Contudo, nenhum de vocês teve algum problema com isso. Você vê a questão?
estamos sempre considerando apenas um lado da história, quando as Escrituras nos dizem que nós precisamos do pleno conselho de Deus. Alguns capítulos adiante, eu falarei sobre o amor de Deus e é possível que eu o faça de maneira pouco usual. Porém, para que você aprecie o amor de Deus, você precisa entender algo. O amor de Deus é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas pela escuridão do céu. As Escrituras testificam que, se cremos que somos um pouco pecadores, pouco amaremos a Deus. Se percebemos, porém, que nosso pecado é imerso, nosso amor será cada vez maior. Lucas 7, verso 47. Quando esses pregadores dizem que os homens são bons, inocentes ou não tão maus assim, eles estão impedindo de ver ao Senhor. A única maneira de realmente apreciar o amor de Deus é a graça de Deus e vendo a profunda escuridão do homem. E quando você vê a profunda escuridão do seu próprio coração, então você se dá conta de que Deus se moveu por amor a você. E isso faz cair de joelhos como imersa admiração, e você o adora. Eu tenho um objetivo em toda essa loucura, de falar sobre a ira de Deus. Eu quero cavar um buraco e enterrar você lá no fundo. Eu preciso mostrar quão escura é a sua noite e quão sem esperança é a sua situação, para que quando eu começar a falar de Jesus, você fique cheio de admiração. Saiba que o único motivo pela qual você não ama a Deus como Ele merece é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado sobre você. Do mesmo modo, você não percebe o quanto foi perdoado porque ainda não teve coragem de perceber quão profunda é a cova na qual todos nós estamos enterrados. Quanto mais vemos o nosso pecado, mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado. Às vezes eu pego um molho de chave e o chacoalho perante uma congregação, dizendo: o som dessas chaves lhes trazem alguma alegria? Todos dizem não, e eu lhes respondo: é claro que não, porque vocês não estão trancafiados em uma masmorra. Se você estivesse preso em uma masmorra, o som das chaves lhe trariam muita alegria em seu coração. Você pularia cheio de esperança. Pregadores que evitam falar sobre o pecado são tão éticos e corretos quanto um médico que fala a seu paciente que ele está morrendo. Afinal, Paulo afirma que esse é o propósito da lei. Ela não foi designada para nos salvar, mas para nos mostrar como somos pecadores, ao ponto de fazer com que corramos para Cristo. Gálatas 3, verso 24 ao 25. Pregadores, eu quero que vocês humilhem totalmente o homem. Eu quero que o homem veja quem ele é. Então, quando nós falamos sobre o amor de Deus, demonstrado em enviar o seu único filho, os homens gritarão: como é maravilhosa a graça que um dia me salvou! Há alguns anos, quando eu estava no Peru, alguém me deu uma fita com a música Amazing Grace. Aquilo me deixou muito feliz, já que eu amava aquela canção. Eu a coloquei no toca-fitas e quando a primeira estrofe tocou na mesma hora, eu a tirei e joguei no lixo. Você sabe por quê? Porque o hino era cantado assim: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um homem como eu. Miserável como eu, e verme como eu, e não apenas homem. Veja, a cada geração que passa, o homem parece que está ficando cada vez melhor. Ora, bons homens não precisam de um salvador. Os miseráveis é que precisam. Quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele, você retira a glória do evangelho que existe para o iluminá-lo. Por que os homens não buscam um salvador? É porque, na maioria das vezes,
Em muitas pregações, o homem é muito legal. Ele só precisa ser ajustado aqui e ali e então terá tudo o que precisa. Ele só precisa de uma coisinha ou de outra para se tornar alguém melhor, alguém perfeito. E Jesus apenas está no topo dessa lista de coisinhas. Assim, ele não precisa entender que todos os homens são nascidos no pecado, miseráveis, sujos, odiadores de Deus, possuidores de um coração negro e morto. Muito da pregação do evangelho de hoje tem pouco poder, porque estamos preocupados em mostrar aos homens como eles podem ser salvos, mas nos esquecemos de mostrar o quanto o homem está perdido. Você já se perguntou por que os homens drogados, as mulheres prostitutas e os jovens assassinos, quando são convertidos, demonstram estar repletos de um zelo especial por Deus? Isso é porque eles não vieram de um clube social ou de alguma denominação religiosa onde todos perderam seu senso moral, onde deixaram de ser certinhos e merecedores do amor de Deus. Eles saíram foi do esgoto, e quando ouviram sobre o amor de Deus, seus corações explodiram de volta em amor ao Deus que os salvou. A ira é a resposta de Deus contra a impiedade do homem. Você diz: eu não gosto disso, mas você deveria. Se eu pegasse um jornal e sentasse ao seu lado, olhando para as notícias com um ar de risos e um brilho nos olhos e dissesse: ei, você leu isto? Um pedófilo molestou 6 garotos, sem dar a mínima para aquilo o que você está dizendo? Você diria: seu doente, o que há de errado com você? Você deveria ficar irado ao ler isso. Ah, com certeza eu deveria ficar irado ao ler isso. Mas por que Deus não tem nenhum direito de ficar irado? Ele vê a iniquidade desse mundo todos os dias. Todos os dias ele vê a imundícia, os assassinatos, os crimes e tudo mais. E na sua concepção de Deus, ele não tem nenhum direito de ficar irado? Eu lhe afirmo que o Senhor está irado e que ele está tão irado que no dia em que ele recuar sua misericórdia e vier julgar este mundo, os grandes capitões desta terra clamarão para que as montanhas se levantem e caiam sobre eles, para esconder da ira do Cordeiro. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o seu grande dia. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, verso 14 ao 17. O que você pensaria de um Deus que pudesse olhar para o campo de concentração nazista de Auschwitz e ficar apático? Quem poderia dar um abraço amigo em Hitler? Quem poderia ver os Estados Unidos assassinarem milhares de bebês todos os dias e dizer: está tudo bem, Deus está irado? E se não estivesse, ele seria imoral. Sim, Deus está irado, porém não somente contra os Hitlers deste mundo, mas também contra você, pois todos os seus crimes e ofensas contra ele é contra a sua criação. Tantas pessoas me dizem: eu não acredito nisso. E quando eu digo: olhe aqui na Bíblia, elas respondem: não, eu não vou olhar, porque eu simplesmente não acredito nisso. Ora, isso é coerente quando você está em uma universidade conversando com um professor agnóstico. No entanto, se alguém proclama ser cristão e faz a mesma coisa, isso é um problema muito sério. Eu simplesmente me recuo. Essa é uma atitude cristã.
Olhe novamente para o Salmo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Verso 5. Em outra tradução se diz, tu odeias todos os que praticam o mal. Aqui não é dito que o ódio de Deus é direcionado à iniquidade ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete o pecado. Ademais, o amável e humilde Jesus não disse a mesma coisa? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vinda, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3, verso 36. O que você pensa que é a ira de Deus? A ira de Deus em hebraico vem de uma palavra que literalmente significa o bufar das narinas. Quer saber o que significa isso? Eu, tendo sido um garoto criado em uma fazenda, possuindo touros de raça, nós tínhamos 2 ou 3 mil touros pesados e muito perfeitos. E eu me lembro de que nós frequentemente recebíamos estas instruções. Quando você passar pelos lotes e um touro bufar aquele nariz, sua festa acabou. É melhor você correr. Quando a Bíblia fala da ira de Deus como o bufar das narinas, fala de uma divindade tão irada que somente com o hálito de sua boca as montanhas tremem e se derretem. Certa vez um rapaz me disse, eu permanecerei de pé no dia do julgamento e não vou ficar com medo. Eu só pude responder, não, jovem, você vai derreter diante de Deus como uma minúscula estatueta de cera diante de uma fornalha. Deus vem com ódio contra o mal, Deus vem irado contra o mal, e nós somos apenas pessoas más. Irmãos, nós precisamos ser alertados, todos os homens precisam saber disso. Deus estende a sua mão todos os dias para as pessoas desobedientes e teimosas, mas ao mesmo tempo, a sua ira está vindo sobre o mundo. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra a outra neste mundo, e com a outra clamando aos homens que venham ao seu encontro, ao encontro da salvação. Porém um dia as duas mãos serão abaixadas e você não poderá mais ir a Deus, tampouco a justiça dele hesitará em cair sobre você. É por isso que uma das maiores necessidades em nosso evangelismo é ensinarmos aos homens quem é Deus. O evangelho não começa com o homem, mas com o que Deus realmente é, pois aí é que reside o problema. Se Deus não fosse quem é, então o pecado não seria o problema que é. O pecado é o que é justamente porque Deus não é apenas amor, mas também santidade e justiça. Algumas pessoas dizem, irmão Paulo, Deus me salvou. E quando elas me dizem isso, eu a pergunto, do que mesmo ele salvou? Ele me salvou do pecado. Elas respondem, porém isso está errado. Deus não os salvou apenas dos nossos pecados. Ele nos salvou dele mesmo. Muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá. E isso é real e verdadeiro. Todavia não podemos assumir o contrário. O inferno é inferno porque Deus não está lá. Não é isso que as Escrituras ensinam? O inferno é a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É a sua perfeita justiça revelada contra o homem mau por toda a eternidade. A morte e o inferno não são consequências naturais do pecado. Eles são atuações sobrenaturais de Deus contra o homem pecador. Eles são juízo de Deus. Isso pode parecer uma verdade nova e absurda para alguns, mas tão somente leia os livros antigos e você verá que os velhos pregadores sempre diziam isso. Hoje em dia, não agimos da mesma maneira, porque perdemos a glória do Altíssimo de vista.
Nós apenas respiramos o desejo de possuir grandes igrejas, e isso afasta a mensagem que fala da ira de Deus e da salvação. Certa vez, uma senhora veio a mim e disse: "Não, Deus não pode odiar, porque Deus é amor." Antes de tudo, eu respondi: nós não devemos buscar interferências filosóficas para a verdade de Deus. Nós temos que ir às Escrituras. E quando as Escrituras diz que Deus odeia, é melhor você acreditar. Entretanto, vamos ser filósofos por um momento. Você diz que Deus é amor. Portanto, ele não pode odiar. Porém, eu lhe digo que Deus é amor e por isso mesmo ele deve odiar. O que dizer de Deus? Você acha estranho que Deus odeie porque ele ama? Entenda, Deus ama tudo que é lindo, amável e excelente. Em outras palavras, Deus ama tudo que é semelhante a ele. E daí vem o problema. Nós achamos que temos o direito de amar tudo aquilo que escolhemos amar, mas nós pensamos que Deus deve amar tudo o que nós amamos. E isso é errado. Deus ama tudo que é semelhante a ele, por causa de sua absoluta perfeição. E ele vem com ira contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza, você gostando ou não. Cada pessoa que você já andou na face da terra tem quebrado cada lei que Deus criou. Se você não entender isso, você não entendeu o que é o cristianismo.